Então, assim, essa questão de depósito, né? De às vezes muitos donos tentam encontrar problemas para não devolver esses dólares ou esses reais, esses euros no final do contrato. Então, o que muita gente faz? Deixa de pagar o último aluguel, a última conta de luz, por exemplo, e fica a pessoa com aqueles dólares. Então, meio que tenta abater disso. E aí vem o que eu falei no outro vídeo sobre cuidado quando te pedem muitos dólares. Por quê? O meu era 1.150 dólares. Se eu deixasse de pagar um aluguel, não é o suficiente para abater esses 1.150 dólares. Meu apartamento era muito menos do que isso. Então, pensem comigo, eu deixei com ela 1.150 dólares, como eu já tinha comentado. Meu aluguel, eu gastava aí na faixa de 800, 900 reais. Então, um único mês não era suficiente para eu abater do dinheiro que eu tinha com ela. Então, tinha a questão também de que eu não me sentia à vontade de estar descumprindo algo. Às vezes a gente talvez tenha que descumprir, porque a gente tenta ser honesto demais, a gente se ferra nessa tentativa de ser honesto. E aí eu sei que eu paguei o último mês de aluguel, o último mês de condomínio também, né, das expensas. Até porque, né, além da questão da honestidade, eu queria recuperar o montante final. Então eu falei, cara, eu não vou ficar arrumando problema pra depois ela arrumar também problema e não querer me devolver o dinheiro. Só que mesmo eu tentando fazer tudo da maneira mais honesta que eu pude, fazendo tudo certinho como deveria ser feito, ela está sendo extremamente desonesta comigo. E aí uma das coisas que ela falou pra mim foi assim, que depois que eu pagasse as contas de luz que chegassem, porque na Argentina chega atrasado, chega 2 meses atrasadas as luzes, tá? As contas de luz. Depois que eu pagasse essa conta, que era irrisória, era tipo 30 reais, sabe? Um valor assim, ela me devolveria, né, o dinheiro. E eu acreditei. E eu falei, cara, então eu vou pagar esses 30 reais, né, quando chegar, e aí vou pegar meu dinheiro. Obviamente não aconteceu, né? Só que eu realmente acreditava que fosse acontecer, porque eu saí de lá em julho. Um amigo meu saiu de um apartamento lá no prédio em maio. E aí eu fiquei vendo tudo que estava acontecendo com ele também, né? Pra ver como é que ia o andar da coisa. E depois, em junho ou julho, ele realmente recebeu os dólares dele de volta. E era uma quantidade bem menor, tá? Não era a quantidade, era tipo menos da metade do que eu deixei com ela. Então, pra mim, ela pediu muito mais do que, por exemplo, pediu pra ele. E aí eu sei que ele também teve que pagar essas contas que chegassem depois, ele pagou tudo e ela devolveu os dólares. Então eu tava acreditando que tudo ia dar certo, que as coisas iam funcionar do jeito que deveriam funcionar. E não foi assim, né? Então passou o tempo, paguei as contas que faltaram de luz, tipo 30, 20 reais de água e tal, sei lá. E aí começou a enrolação, né? E aí começou a achar problema, e aí começou a achar coisa que tinha que fazer. E vocês vão ficar muito de cara com inúmeras fotos e coisas que eu vou mostrar aqui ainda. Agora, em relação a se prevenir disso, não sei como poderia ser feito, né? Talvez você fazer uma média e falar assim, não, me devolve o dinheiro, fazendo a média dos últimos meses meu de gasto, é mais ou menos isso aqui, toma esse dinheiro, ou então separa desse dinheiro que você já tem mais ou menos essa média, e é isso, quando chegar as contas você mesmo paga. Talvez isso seja uma solução, não sei se todos os donos aceitariam, mas o fato foi que comigo tive que esperar esse tempo, e só depois desse tempo ela começou a achar os problemas, né? Até lá eu fiquei esperando. Outra coisa que eu digo é pra vocês tomarem cuidado em conversa só ou de boca, ou de WhatsApp, ou de e-mail, porque às vezes não vale muita coisa pra você ir na justiça, principalmente de boca, né? Então, como eu falei, ela é dona do prédio todo e ela tinha um administrador. Então, a gente resolvia as coisas com esse administrador. E era a conversa ou do WhatsApp, ou então ele chegava, ia até o apartamento, a gente conversava, mostrava, combinava alguma coisa e ficava nessa, do boca. Então, um dos problemas que eu tenho, por exemplo, é que simplesmente a janela do banheiro onde eu tomava banho, ela era... Talvez tenha foto aqui, mas ela pegava, tipo, até a minha cintura. Então, os meus vizinhos, inclusive, um dos donos do prédio, que era irmão dessa dona, que morava no apartamento de cima, eles me viam tomar banho, porque era tudo de vidro. Então, o que eu fiz? Eu chamei o administrador e falei, eu preciso tampar, porque não tem como, né? As pessoas me veem. A minha amiga tinha me visto do outro apartamento e ela tinha me avisado que dava pra me ver tomando banho pelo vidro. E aí eu chamei ele, mostrei, e como eu já tava dando uma reformada assim no apartamento, porque quando eu mostrar as fotos vocês vão entender o meu nível de desespero, eu falei que a gente precisava fazer alguma coisa. Daí ele falou assim, então faz o seguinte, pinta esse vidro com a tinta branca, a mesma coisa que tem já, né, que já tinha no apartamento, na parte de lavanderia, o vidro era pintado com uma tinta branca.
pinta, porque daí não vai aparecer, né? Tipo, não vão conseguir te ver tomando banho e tal. E eu falei, beleza, então vou fazer isso. Comprei a tinta, passei a tinta. Tudo isso com autorização dele. Aí hoje, atualmente, ela quer que eu pague, obviamente retirando os meus dólares, né? Mas pague assim, sei lá, tipo, R$ 400, não sei, uma fortuna, para remover essa tinta dessa janela. Essa tinta que foi autorizada, essa tinta que foi conversada, daí eu falei, não, mas eu, na época, conversei com o fulano, a administradora, ela não reconhece isso. Tipo assim, ela não reconhece a autorização do cara que ela mesma. Então, vocês entendem o problema que pode dar de, às vezes, você conversar com o administrador, não com o dono. Então, tudo isso, às vezes, até mesmo com o dono, sabe? Às vezes, você vai conversar, combinar alguma coisa, e aí depois você vai se lascar, igual eu estou me lascando. E é muito até engraçado, até uma das coisas que eu comentei com ela, que daí eu provei que eu tinha pedido autorização, que tinha sido feito no mesmo molde do negócio que já existia. Não importa. E eu ainda comentei com ela, tá, mas se outra pessoa for alugar o apartamento, ela também vai ficar exposta. Porque foi pintado de uma maneira que ficou, inclusive, não ficou feio, vou mostrar a foto, ficou bonito. Foi pintado porque eu perdi a privacidade. Então a pessoa vai ter que fazer alguma coisa do mesmo jeito. Só que ela não tá nem aí. Eu acho que ela nunca vai tirar aquilo lá, né? Mas ela quer esse dinheiro. Então, tomem cuidado com esse tipo de situação, sabe? De você pedir autorização de boca ou pedir autorização. Às vezes é melhor você fazer eles fazerem o serviço, sabe? E grava tudo. Grava, foto, vídeo, não sei o quê, pra você ter algo a mais. Mas não necessariamente isso vai te ajudar, porque eu tive foto, vídeo, conversas com a própria dona, que ela mesma tá nem aí. Ela simplesmente ignora e vocês vão entender nos próximos vídeos, assim, que for mostrando as conversas, as fotos. Vocês vão entender do que eu tô falando. Vou deixar aqui a foto da janela. Vale a pena comentar sobre isso aqui. E sim, eu paguei, porque era a minha primeira vez alugando sozinha. Antes eu só tinha morado com uma outra pessoa e em Airbnb. Airbnb é outro rolê. Então, quando eu mudei de apartamento, eu não sabia como funcionavam as contas. Porque no Brasil chega depois do mês, então aquela conta você sabe que é sua. Então, quando eu entrei, eu paguei contas que não eram minhas. E ela me fez esperar, em tese, né, pra pagar as minhas também. Mas calma, a situação piora. Vocês vão passar muito mais raiva comigo ainda. Então, assim, prestem atenção quando vocês forem entrar em apartamento pra ver se aquela conta que tá chegando, se ela corresponde a você mesmo, ou se corresponde ao dono ou ao inquilino anterior.